preciso implementar uma abordagem multidimensional. Nós não vamos estar olhando só renda, né, que envolva ações de transferência de renda e, ao mesmo tempo, melhoria do bem-estar, acesso a oportunidades, acesso a serviço e acesso a ocupação e renda. O plano, na verdade, portanto, ele está olhando 3 grandes mapas e está tentando juntar esses 3 grandes mapas. O mapa de renda, certo? Aqui a gente fez visualmente, identificou aquela município a município onde se concentra a extrema pobreza, né? Visualizando aqui, portanto, se a gente tivesse um mapa bem mais visível, a gente veria que a pobreza se concentra nos grandes centros urbanos, praticamente em todas as capitais e regiões metropolitanas, e no norte e no nordeste. Aqui está um mapa de carências de serviços públicos, portanto, mostrando que esses mapas eles têm uma mesma face cruel, certo? E nós vamos tentar juntar esses 2 grandes mapas com mapas de oportunidades. Nós estamos levantando, não só no Estado brasileiro, mas no conjunto das ações que envolve bancos públicos, bancos privados, agenda privada, o que está acontecendo no Brasil, tentando garantir oportunidades. Portanto, essa agenda que envolve a agenda de supermercados também é uma agenda que poderá se somar ao que nós estamos chamando de mapa de oportunidades, né? Que é o Brasil que cresce, e os senhores são setores que crescem aí de forma tão ou mais importante do que o próprio país. Bom, quais são os grandes objetivos aqui, passando muito rapidamente, para a gente poder chegar na nossa agenda, passando rapidamente, se eu consigo. Bom, objetivo geral: promover a inclusão social e produtiva da população extremamente pobre, tornando residual o número de pessoas que vivem abaixo da linha de extrema pobreza. Certo? Obviamente que aqui tem a ideia de que nós pretendemos de fato erradicar a extrema pobreza, mas sempre haverá uma ou outra pessoa pobre mas a ideia é que isso seja residual. Como é quando você consegue eliminar ou trabalhar, por exemplo, com a redução de doenças, você sempre tem residualmente alguma coisa, ou a própria ideia de pleno emprego, que também sempre você terá um desemprego residual. E objetivos específicos: elevar a renda familiar per capita das famílias extremamente pobres, ampliar acesso aos serviços públicos e ampliar o acesso a oportunidades de ocupação e renda através de ações de inclusão produtiva no meio urbano e rural. Como eu disse, nós estamos trabalhando, esses são os 16,2 bilhões. O que nós pretendemos basicamente fazer com essa população é aumentar as suas capacidades e as suas oportunidades. Portanto, nós estamos tentando valorizar e aumentar as capacidades dessa população de 3 formas: fortalecer as ações de transferência de renda, de garantia de renda. É importante colocar para os senhores, eu até tinha já colocado isso no sumo, existe toda uma agenda contrária às ações de transferência de renda, porque se entende que a população objeto de transferência de renda é uma população que não trabalha ou que tenderia a ficar preguiçosa porque está recebendo recursos do governo federal. Eu queria colocar 2 informações que eu acho que são importantes para os senhores. Primeiro, 56% da população que recebe transferência de renda no Brasil tem menos de 19 anos. Portanto, não só não trabalham, como não deveriam trabalhar, como os nossos filhos não trabalham, certo? Estão estudando. Nós estamos falando de jovens e crianças. São eles que recebem os programas de transferência de renda no Brasil. 56% dos 50 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família têm menos de 19 anos, certo? Portanto, a ideia de que eles não estão trabalhando, na nossa opinião, não deveriam trabalhar mesmo. Uma parte deles, infelizmente, trabalha. Uma parte deles, inclusive criança, trabalha. A segunda informação que eu acho que é importante é que da população economicamente ativa, portanto, dos 44% restantes, 77% trabalham. Eles trabalham em trabalhos precários, fazem bico, não são formalizados, trabalham em situações degradantes e, portanto, mesmo trabalhando, e às vezes trabalhando muito, trabalhando mais do que a gente, não conseguem, tem famílias numerosas, não conseguem ter renda suficiente para garantir uma condição digna na sua família, portanto, recebem o Bolsa Família como uma ação complementar. Então, apesar de ter esse mito de que a população do Bolsa Família tende a não trabalhar, primeiro, eles têm crescentemente trabalhado mais,
E à medida que consegue se incluir, certo? A gente tem tido um retorno muito positivo. Portanto, nós queremos fortalecer a nossa agenda de transferência de renda, porque existe ainda uma parcela da população brasileira que, por vários motivos, apesar de ter direito ao Bolsa Família, ainda não recebe. Então, nós vamos atrás desse, em torno de 1 milhão de famílias que ainda estão fora do programa. Segundo, falar desse aqui primeiro, acesso a serviços públicos. Como eu disse, nós vamos ampliar o acesso a serviços dessa população. E terceiro, que é a agenda aqui mais importante para a gente estar fazendo a discussão hoje, que é uma agenda de inclusão produtiva, que depois eu vou detalhar. Com essas 3 ações de forma conjunta, nós pretendemos, ao final de 2014, ter elevado a renda per capita dessa população e ter aumentado as condições de bem-estar dessa população também, né? E, portanto, ter incluído... Gente, estou com algum problema. Bom, então, agenda de inclusão produtiva. O eixo inclusão produtiva, né, ele se divide em 2 rotas separadas, né? Então, a rota urbana e a rota rural. Na rota urbana, nossa grande preocupação é a geração de ocupação de renda, portanto, qualificação para intermediação no mercado de trabalho. Na rota rural, o nosso grande objetivo é o aumento da produtividade. Nós vamos estar fazendo isso através de um conjunto grande de ações, né, que envolve, no caso da rota urbana, qualificação profissional, intermediação de oportunidades para toda essa agenda de oportunidade, intermediação de mão de obra para essa agenda de oportunidades, que inclui obras do PAC, mas um conjunto de ações privadas, economia solidária, tem toda uma agenda para catadores de material reciclado, microcrédito, microempreendedor individual, e no caso da agenda rural, acesso aos meios de produção. Eu vou falar um pouco mais dessa agenda: água, fomento, semente, assistência técnica, acesso a mercados e aumento da produção também para fins de autoconsumo. E nessa agenda nós temos a ideia de que os senhores possam ter uma participação em 2 pautas, que é o que nós queremos discutir, depois queremos a opinião de vocês. Na agenda urbana, tem toda uma agenda de qualificação e contratação de mão de obra. Nós temos, como eu disse, o cadastro do Bolsa Família, que é o cadastro único, que conta com a informação de 13 milhões de famílias com residência fixa, e informações que nós queremos discutir a possibilidade de estar garantindo e priorizando ela na contratação do pessoal que é ocupado na rede de supermercados no Brasil. E a segunda agenda, que é a agenda de compra de produtos da agricultura familiar, em especial da agricultura familiar formada por produtores rurais extremamente pobres. Vou começar pela agenda de rural. Qual é a nossa proposta, a proposta geral do governo? O que nós queremos? Aumentar, como eu disse, as capacidades e oportunidades, no caso das famílias rurais, aumentando a produção. Como nós vamos fazer isso? Isso é uma ação do governo federal. Nós estamos construindo toda uma agenda de acompanhamento dessas famílias. São famílias pobres, portanto, somente distribuir semente e água não viabilizará que elas possam estar aumentando a produção. Falta conhecimento e falta orientação. Então nós estamos construindo toda uma agenda de assistência técnica para acompanhamento dessas famílias e, simultaneamente a isso, estamos fornecendo sementes, que são sementes de qualidade, produzidas pela Embrapa, portanto, o que existe de melhor nas sementes brasileiras, que é a Embrapa, que é pioneira na produção de agricultura tropical, fornecendo mudas, fornecendo insumos, viabilizando um repasse de recursos a fundo perdido para que essas famílias possam aumentar, viabilizar a sua produção, comprar adubo, comprar equipamentos, e entrando com uma agenda de cisternas, de sistema simplificado, viabilizando água. Com esses 4 elementos, que é assistência técnica, insumos, fomento e água, nós temos uma expectativa do aumento da produção, tanto para acesso a mercados públicos e privados, quanto melhoria da produção para a própria alimentação dessas famílias. Por uma parte dessas famílias nós não acreditamos que conseguirá produzir e aumentar sua produção o suficiente para ter excedente no mercado, mas se elas conseguirem melhorar a sua condição de subsistência,
nós já teremos atingido parte dos nossos objetivos, que é tirá-las da situação, melhorar o bem-estar e garantir alimentação para essas famílias. Bom, no acesso a mercados, que é uma equação como uma equação pública, tá? Que quem vai entrar com semente, quem vai entrar com assistência técnica, isso tudo é a nossa parte, e é o que o Estado brasileiro estará fazendo ao longo desses 4 anos. Na agenda de acesso a mercados, nós temos 2 grandes agendas. Uma delas é o mercado público institucional. Uma parte dos senhores talvez conheça o programa de aquisição de alimentos, foi um programa criado, é um dos grandes feitos do governo do presidente Lula. É um programa muito bem sucedido e exitoso, que é a compra. Nós temos 2 grandes agendas de compras institucionais. Uma é compras para a merenda escolar, que a gente compra da agricultura familiar e viabilizou a melhoria da merenda escolar para a maioria da população brasileira nas escolas. E a segunda é a compra, através do Programa de Aquisição de Alimentos, que é executado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e viabilizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Então o governo compra através do Programa de Aquisição de Alimentos. Hoje nós gastamos em torno, no ano de 2011, nós estamos gastando 690 milhões de reais. Pretendemos chegar até o final do governo da presidenta Dilma a 2 bilhões de reais ano de compras institucionais do Programa de Aquisição de Alimentos, afora o que nós gastamos com merenda escolar. Nesta agenda, nós já temos hoje 156 mil agricultores familiares incluídos nas vendas que são executadas pela CONAB. Nós pretendemos que esse número saia de 156 mil e passe para 445 mil famílias produzindo e fornecendo com o Programa de Aquisição de Alimentos. Dessas 445 mil, 255 mil famílias extremamente pobres, certo? Portanto, ao longo desses 4 anos, nós pretendemos injetar na agricultura familiar este montante que dá em torno de 5,6 bilhões de reais. Né? Então, um grande objetivo. Além disso, nós pretendemos ampliar as compras públicas. Hoje, os hospitais universitários, as universidades, os restaurantes universitários, os presídios, as creches, nenhum desses setores compra na agricultura familiar. Nós pretendemos incluí-los nessas compras, portanto, ampliando bastante ainda o mercado público de compra de alimentos da agricultura familiar. A rede de pequenos que faz o fornecimento e distribui alimentos, que é a Refap, através da CONAB, e portanto nós acreditamos que nós também, além das compras institucionais, nós temos um espaço importante para ampliar as compras e o mercado privado da compra da agricultura familiar extremamente pobre e pobre. Acesso a mercados privados. Qual que é a nossa proposta? Linhas gerais. É porque a gente não ia trazer uma proposta pronta e acabada para os senhores. Qual é a nossa ideia? Gerar oportunidade, que esse é o grande objetivo, gerar oportunidade de mercado aos produtores rurais pobres já inseridos nas compras institucionais. Nós estamos querendo dizer com isso? Ao longo desses 8 anos, o governo federal organizou uma rede, que é uma rede de agricultores familiares pobres, extremamente pobres, que não tinham condições nenhuma de venda para a rede varejista e que hoje, ao longo do nosso trabalho de 8 anos, conseguiu se organizar, conseguiu se cooperativar, hoje sabe emitir uma nota, consegue estar trabalhando, consegue distribuir, consegue gerar excedentes. Esta rede ela foi construída pelo setor público ao longo desses 8 anos, essa rede do Programa de Aquisição de Alimentos. Nós acreditamos que é possível disponibilizar essa rede que está pronta hoje para que os senhores possam estar usando essa construção toda, uma rede já organizada, e estar comprando desses setores já organizados, ainda pobres, mas já organizados. Portanto, isso é o resultado desses 8 anos de trabalho que o Estado brasileiro queria oferecer nesse processo de intermediação. Obviamente, entendendo que seria muito difícil para os senhores estar fazendo esse trabalho que nós já fizemos.